Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre os Papas. É o segundo volume aqui da nossa série Vigários de Cristo e hoje nós vamos falar sobre os Papas do século I. E para falar sobre isso comigo, sempre a minha irmã Bruna. Hoje nós vamos falar de 4 santos. É isso aí, então pega o seu café e venha ouvir esse papo aqui sobre os Papas da Igreja. Então galera, lembrando que nós já temos um programa sobre os Papas, nós começamos essa série esse ano, o programa 31, em que nós falamos sobre Pedro, o primeiro Papa. E hoje então nós vamos falar sobre os sucessores dele, né, como anunciado, falar sobre os Papas que vêm em sequência ali no século I. Então logo após Pedro nós temos... Literalmente, né, então o primeiro sucessor de Pedro é São Lino, né, o Papa Lino. Isso aí, São Lino provavelmente... nacionalidade italiana, nascido provavelmente na província da Toscânia. Uma das primeiras fontes que foi utilizada por muito tempo na igreja era um livro chamado Liber Pontificalis, que era realmente a biografia de vários santos, e foi escrita até as biografias dos papas até o século XVI. E lá traz algumas informações, mas que às vezes elas não são exatamente muito exatas, assim, a gente vai estudar outros livros também. São Lino, a gente não tem muitas informações assim, né, da vida dele, que exatamente ele era, né? Como disse, provavelmente da província da Toscana. Ele não tem uma data de nascimento exata. O papado, o tempo que ele ficou como papa, existem 2 datas mais comumente aceitas. Uma que seria a data que está na lista oficial do Vaticano, que é de 68 a 79. Mas também muitos defendem a data de 66 até de 78. Esse seria, digamos, o período ali, digamos, de 11 a 12 anos que ele ficou como Papa. São Lino, então, Santo Irineu e Santo Eusébio de Cesareia, eles identificaram Lino como um companheiro de Paulo, que é citado em 2 Timóteo 4:21, que lá fala, né, que de saudação, e Paulo está citado, ele fala para Timóteo, né, que eles citam Lino que mandou a saudação, então eles identificam, só que não dá para ter certeza, né, então não dá para saber. Porque nesse período da igreja as fontes assim, são um pouco rasas, a gente realmente não tem um registro tão claro, né. Então, acontece. E Lino também, não é o único Lino que existiu, né? Então, a gente não tem como garantir que era o mesmo Lino. Exatamente. Como por muito tempo a tradição não considerava exatamente Pedro como Papa por um tempo, no início da igreja, porque era uma coisa, digamos, à parte, porque Pedro de apóstolo, tudo, por um tempo, digamos assim, Lino era considerado o primeiro Papa, sabe? Porque para ter essa diferenciação entre os papas e Pedro em si, né? Então às vezes acontecia isso, né, no início da tradição, né? E também nesse começo, né, que a gente tem sobre Lino, é que é preciso lembrar que no começo, esses primeiros papas assim, não existia na verdade bem uma estrutura que vai dizer monoepiscopal, ou seja, de um bispo só mandando. Você tinha alguns, provavelmente eles tinham uma autoridade maior, e não tinha necessariamente uma coisa, digamos assim, bem registrada de que o bispo de Roma era a autoridade máxima. Não, é que quando a gente vai pensar na igreja primitiva, nesse caso, não é a mesma estrutura que nós vemos hoje, né? Então era o princípio disso, então não era bem definido ainda. Isso, exatamente. Então, mais pra frente que vai começar a se definir um pouco mais isso, mas existia um prestígio por ter sido a diocese que Pedro estava à frente, mas era um pouquinho diferente. Então, a grande preocupação mesmo do bispo de Roma era trabalhar em Roma, ponto final. Não tinha tanto essa missão de realmente ser o líder de toda a igreja, né? Então,
segundo lá, nos fontes, né, vai se colocar, não tinha, por exemplo, um colagem de cardeais para eleger, né, essas formas vão mudando, né. Então, São Lino, ele, segundo o Liber Pontificalis que eu citei, ele traz duas coisas, assim, detalhes. Um, que ele teria decretado oficialmente que as mulheres precisavam cobrir a cabeça na igreja, seguindo uma recomendação de Pedro, e que ele teria sido martirizado e enterrado ao lado de São Pedro na colônia de Roma. Todas essas informações são difíceis você dizer, assim, quanto foi, assim, se ele colocou isso mesmo, se ele fez esse decreto. E também o martírio, alguns vão dizer que talvez não seria muito provável pelo fato de que naquele momento não estava tendo perseguição em Roma, né? Pode até ser porque ele, digamos assim, o pontificado dele é durante o final do Império de Nero e daí durante o tempo de Vespasiano. Mas assim, no tempo de Vespasiano não tinha perseguição, porque é uma coisa que é interessante saber que não foram exatamente em todos os momentos do Império Romano que os cristãos foram perseguidos, né? Tem o momento lá com Constantino, que vai se tornar a religião oficial do Império, mas não necessariamente ele era perseguido. Às vezes o que acontecia eram perseguições em algumas regiões. Perseguições sistemáticas pelo Império Romano vai ter em alguns períodos, né, com alguns imperadores. Com um deles foi Nero, mas como o pontificado dele começa em Nero e vai terminar só com Vespasiano, então não foi no período de Nero que ele teria sido morto. Então nós temos muita certeza dessa questão do martírio dele, e não se tem detalhes assim, tipo, se ele foi martirizado, quais teriam sido as condições, né? Até tem essa questão do Império Romano, porque é importante lembrar que eles eram um império multirreligioso, né? Era aceito todas as outras religiões, porque era multicultural, tinha muita cultura. Então, tipo, era aceita a adoração de diversos deuses, não tinha esse problema. O problema era quando começava a desafiar, e por isso que o cristianismo acaba sendo perseguido. Não é simplesmente porque vai contra os deuses romanos, tá? É porque acaba desafiando o império, né? Então, vamos colocar assim, eles vão falar que eles têm um Deus que vai instituir um império mais poderoso do que o Império de Roma. Daí que eles ficam bravos. A gente... né? Mas assim, vão ter vários momentos. Isso, vão ter vários momentos. E daí, tipo assim, então hoje não se tem muita base para você sustentar isso. E outro também é que ele teria sido enterrado ao lado de São Pedro na colônia de Roma. Porque tem uma inscrição com o nome dele lá. Isso, só que daí alguns estudos mostram que na verdade o Lino que tá escrito, parece que tinha uma outra coisa escrita antes, também apagada, então talvez seria uma outra pessoa. Então não dá pra ter certeza disso também. Então ele é meio... acaba sendo bem incerto algumas coisas, mais detalhes sobre São Lino. A festa litúrgica dele é dia 23 de setembro, né? Que é onde, teoricamente, ele teria sido morto. Não sei, na verdade, não sei se é por isso exatamente, né? Porque... que tem uma... daí tradição, né? Oral, que vai falar que ele fez um milagre, ele curou a filha de um líder romano que estava possuída, e esse cara depois achou que ele tinha feito os demônios possuírem a filha dele e mandou decapitar ele. Só que isso é completamente sem fundamento, tipo, não tem nenhum registro. E ele também, às vezes, vinculado a ter feito parte dos 72 discípulos que na Bíblia são citados, que teriam sido os primeiros discípulos de Jesus, né? Então ele também tradicionalmente vai ser vinculado a isso, e que ele teria sido um colaborador de Pedro, tudo, e teria ido supostamente um período para Gália. Uma coisa que vocês vão perceber que nos 4 papas que nós vamos falar aqui, essa questão de detalhes sobre a vida são um pouco complexas, porque começa realmente a ser escrito um pouco depois, né, as coisas. Então, às vezes tem algumas um pouco conflitos, mas de maneira geral, as várias fontes citam sim São Lino como sucessor, e citam esses sucessores maiorias. Então tem todo é que os detalhes que são um pouco mais escassos, mais para você comprovar, né, certos detalhes. Então, depois de São Lino, né, então pela listagem oficial do Vaticano, ele morre no ano de 79 e ele é sucedido então por Santo Anacleto.
Anacleto, né? Que depende da onde vai estar lendo, porque o nome dele aparece até de 3 formas, né? É Anacleto, Cleto e uma outra versão lá que eu não sei falar. Mas que Não vi isso. é Anicleto, uma coisa assim, mas que seria uma versão... É que Anacleto seria a versão latina desse outro nome. Daí, tipo, é só em outra língua. Até essa questão dele ser chamado diferente, por um tempo, pensou-se se tratar de 2 papas, né? De algumas fontes traziam, digamos, Papa Anacleto e Papa Cleto. Mas acaba tendo que hoje se sabe, né? Os estudos mostram que isso foi um só mesmo. Ele foi esse nome, o Cleto significa culpa. Anacleto seria sem culpa. Digamos assim, vou dizer que isso era de certa forma um nome de escravo. Então é provável que ele tenha sido um escravo liberto e que acabou se tornando papa depois, né? É o indicativo que tem pelo nome dele, né? Nós temos detalhes, né? O pontificado dele foi durante o período de 2 imperadores de Roma, que foi Tito e Domiciano. E o pontificado dele dura cerca de 12 anos, né? Segundo a lista do Vaticano, oficial de 80 e 92, mas em muitas outras fontes vão trazer entre 79 e 80 e 91. Então vai ter essas divergências às vezes. Entre algumas coisas que dizem nessa tradição é que ele teria dividido Roma em 25 paróquias. Ele teria dividido, né, então, Roma nessas paróquias. E ele teria morrido também como um mártir enterrado próximo a Pedro. Inclusive ele teria supervisionado a construção do sepulcro perto do túmulo de São Pedro, onde ele foi enterrado depois. Ele teria mandado construir o sepulcro já antecipado. A festa dele é no dia 26 de abril. E Anacleto, eu acho que a gente tem menos coisa, né? Não tem... Anacleto, ele realmente não tem tantas coisas. Mas assim, o que sabe é que tipo, realmente com ele continua não tendo ainda a estrutura muniepiscopal que eu citei, assim, que é muito comum para hoje. Então, assim como Lino, ainda tipo, a grande função era justamente ser o bispo de Roma, trabalhar em Roma. A grande questão era isso. A fonte da morte dele, uma das principais, vem, né, de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, às vezes a gente vai citar algumas vezes, eu já citei antes, que ele é, digamos assim, um dos primeiros historiadores da igreja, né, um santo, e um dos primeiros historiadores da igreja. Então, e ele coloca ali. Então, a questão do martírio dele fica um pouco de você não tem como atestar muito, né? E não tem, assim, muitas outras fontes, assim, sobre ele, né? Muitos outros detalhes sobre a vida de Santo Anacleto. Só colocando sobre Santo Anacleto, ele era o Papa durante, colocando bem na história, assim, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção e destruiu, né? Então, Pompeia e as outras cidades. E nesse período foi um dos primeiros momentos em que a comunidade cristã achou que seria o primeiro sinal para a destruição de Jerusalém e que o mundo ia acabar. Eles acharam naquele momento, durante o papado dele, foi um dos primeiros momentos em que se pensou nisso. Porque isso era uma coisa muito comum nesse período do cristianismo, citando um pouco dessa questão de que se esperava muito a vinda naquela geração mesmo, né? A vinda definitiva de Jesus. As interpretações se entendia isso muito. Por Jesus falar que essa geração não ia morrer, né? Então, a interpretação que muda um pouquinho hoje, né, dessa questão do encontro definitivo com Jesus, mas ele tinha muito essa ideia. Que ele ordenou os 25 sacerdotes e impôs a tonsura. Supostamente foi durante o pontificado dele que colocaram a tonsura. A tonsura é aquele cortezinho de cabelo franciscano, né? Isso. Aquela carequinha, mas com cabelinho em volta. Essa é uma informação dos 25 padres que ele ordenou. É uma coisa que tá no Liber Pontificalis e tá ligado à ideia de que ele teria dividido em 25 paróquias romas. Então, ou seja, que ele teria dividido e ordenado um padre para cuidar de cada paróquia. Ele não só criou as paróquias, né? Deu condições de ser cuidado.
Anacleto, eu fiz uma correção antes, eu tinha falado que ele foi bispo de Tito Domiciano, na verdade foi Vespasiano, Tito Domiciano, né? Então pegou Vespasiano, daí Tito e depois daí Domiciano. No tempo de Domiciano já existia perseguições, então pode ser então isso questão do martírio, mas também isso não se tem detalhes. Daí é interessante também que no Liber Pontificalis às vezes ele traz até o quanto tempo ficou vago, digamos assim, o bispado ali. Então diz que entre São Lino e Santo Anacleto não traz a informação, mas para achar o sucessor de Santo Anacleto, diz que teria ficado então a sé vacante por 20 dias. Bem rápido. Foi bem rápido nesse período aí. Então, já deviam estar engatilhados ali pra... A tradução que vai dizer que muitas vezes o povo, nessa época, então, como eu disse, não existia um colégio de cardeais. Então, geralmente, os bispos eles eram escolhidos pelo povo. O povo aclamava os bispos. Isso não só para o bispo de Roma, mas para todos os bispos. Eram anciões, eram pessoas de grande respeito escolhidos pelo próprio povo, né? Então, era, digamos assim, geralmente acontecia. Então, após Santo Anacleto, após esses 20 dias, segundo o Liber Pontificalis, nós vamos ter São Clemente I. Também conhecido como Clemente de Roma. O seu pontificado foi durante o reinado de Dominiciano, Nerva e Trajano. Pegou esses 3 imperadores diferentes. Ele ficou cerca de 9 anos no cargo. Na lista do Vaticano na verdade, o Vaticano é um pouco menos, cerca de 7 anos, digamos de 92 a 99, idade oficial, que você pode entrar lá no site do Vaticano e ver as datas. Mas as datas são trazidas de 91 a 101. Conhecido como Clemente de Roma. Digamos que assim, São Clemente de Roma, ele tem uma importância também nessa história como Papa, porque digamos assim, que com Clemente de Roma é a primeira vez que nós temos algo mais comprovado dele do título de Bispo de Roma ser utilizado como uma autoridade que corrige a igreja toda. Então algo muito mais próximo do que nós temos como Papa hoje, né? Que é um documento que ele tem, que é um dos documentos, talvez um dos documentos mais importantes pós-Bíblia, assim, pós-Novo Testamento. Tanto que, na verdade, chegou a ter uma discussão de que essa carta de Clemente, de que talvez ela entrar como no Novo Testamento. Ela era, antes da definição, em algumas comunidades incluída, essa carta de Clemente aos Coríntios. Então, assim, porque é um pouco como que era a estrutura nessa época. A comunidade cristã era constituída por várias casas, dirigidas por presbíteros. Então, porque as celebrações aconteciam, sobretudo, nas casas. Nesse primeiro meio. Tinham, igrejas, como isso. A gente pensa agora. Não tinha paróquia assim, fixadinha, bonitinha. E não era muito as catacumbas também, porque as catacumbas se tornam... depois, assim, um pouquinho. Depois. Depois, já para século II, século III, que vai ter as catacumbas. Que daí justamente você vê sobre o túmulo dos mártires. No primeiro momento, essas reuniões eram feitas nas casas mesmas. Então, e Clemente, o que era assim? Ele era o líder da cidade, né, então responsável por entrar em contato e oferecer ajuda a outras comunidades. E ele, quando ele vai fazer essa carta de Clemente aos Coríntios, ele instrui o povo de Corinto a restabelecer os anciãos que haviam sido destituídos de maneira imprópria e exilar os jovens que haviam instigado a rebelião. Então, na carta citada que teria acontecido alguma rebelião, né? E daí, os senhores vão dizer que essa forma de informação de Clemente, ela é parecida com as formas com que o próprio Império Romano intervia nas comunidades sob seu domínio, né? Esse modelo hierárquico administrativo. Então, ele na própria carta, assim, esse modelo administrativo de Roma, ele é visto como uma contraparte do Reino Celeste, né? Ou seja, o próprio Clemente defende na carta que essa deveria ser, digamos, um modelo que deveria ser adotado na igreja.
É como se fosse talvez assim, esse modelo hierárquico fosse digamos, meio que um sinal divino, sabe? Sim. Com um exemplo, assim, e daí que deveria ser adotado na igreja. E daí com o bispo de Roma assumindo esse posto. Ele também estabeleceu o uso da crisma, né? Foi nesse momento que foi colocado a questão da crisma e a utilização da palavra amém nas celebrações. Também vem durante o papado dele, foi ele que colocou isso. O Clemente, ele era um romano, de fato, né? Nascido em Roma. E Clemente também, ele tem uma coisa que, como em algumas fontes, hoje a lista bem aceita, essa é a lista oficial, Clemente como o terceiro. Mas, por exemplo, Tertuliano e São Jerônimo consideravam o sucessor direto de Pedro. Orígenes, e outra curiosidade é que Orígenes, Eusébio de Cesareia e São Jerônimo o identificavam como Clemente citado por Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. E ele teria também sido mártir, mas como os outros já citados, não há uma evidência muito forte sobre isso também. No Liber Pontificalis vai dizer que ele vai trazer que ele teria escrito vários livros no seu zelo pela fé, né, para a religião cristã. Na verdade, é porque existe uma série de documentos apócrifos atribuídos a Clemente, mas que hoje se vê que teriam sido de outros autores. A única que é atribuída para ele mesmo é essa carta de Clemente aos Coríntios. Existe, por exemplo, uma segunda carta de Clemente aos Coríntios, que é o nome histórico, mas que não é atribuída a ele. Tem até o apócrifo que vai falar sobre a morte de São Pedro e de São Paulo, teria se colocado para ele, né, ele sendo o autor, mas hoje, como o José disse, já se coloca que não foi escrito por ele. E a questão dos apócrifos é que as pessoas utilizavam o nome de alguém importante para tentar dar valor àquela história que talvez fosse contada oralmente, pela tradição. Não necessariamente um apócrifo foi escrito na maldade, tá, gente? Isso é importante entender. Muitas vezes o documento é válido, só que a questão é que a autoria pode. E a própria autoria, às vezes, de livros não apócrifos, por exemplo, né, só citando, por exemplo, hoje se sabe, se coloca que a Carta dos Romanos não foi uma carta escrita por Paulo. Sim. Então, mas historicamente a Carta dos Hebreus também, sabe? Mas então, existem alguns motivos, às vezes poderia se organizar, ou como, por exemplo, às vezes a carta era escrita por uma comunidade, digamos assim, vamos que uma paróquia ela se reúne e fala assim, nós vamos escrever um documento de instrução sobre o cristianismo, porque está combinando a situação. Ele vai lá, todo mundo ajuda, um monte de gente colabora, e daí ele fala, mas agora a gente tem que colocar um nome aqui, então vamos colocar o nome do pároco, vai ser a carta do pároco. Carta do padre e tal, de uma certa validade. E às vezes o padre até acompanhou, ou às vezes era a carta que ficou, ou às vezes até um padre que passou e ficou conhecido, ficou marcado porque era uma santidade, porque foi aquela, digamos, talvez a igreja fundada por fulano, sabe? E daí fica marcada como ser aquela pessoa, e daí outra comunidade que se inspirou, que foi muito guiada por ali e acaba dando aquele nome. Então isso acontece. Só fazendo esse parênteses que é importante às vezes explicar. Então, a gente falou que ele poderia ter sido mártir, né? Há uma outra teoria de que ao invés de ser mártir que diz que talvez ele tenha sido exilado após ser preso no reinado de Trajano, porque essa questão da prisão tem uma certa evidência realmente. E outra coisa que diz que a igreja de São Clemente que existe em Roma ela teria sido construída sobre a sua casa. Já que ele era romano mesmo, né? Então é bem provável que ele tivesse uma casa realmente. Então daí essa questão dele ser preso, exilado, então há uma discussão de talvez se ele já foi o sucessor dele foi escolhido após a morte ou após ele ter sido exilado, sabe? Então pode ser que ele não tenha chegado a morrer e talvez ele foi exilado, não estava mais em Roma e escolheram um sucessor, sabe? Para ele já. A festa litúrgica dele no Oriente é celebrada dia 23 de novembro. E daí no Ocidente é 24 ou 25 de novembro. E também tem a questão da literatura clementina, que retrata Clemente como um herói, né, na igreja antiga. É uma espécie tipo de uma novela, romance literário.
e que ele é identificado então como primo do imperador Domiciano, né? Que ele seria Titus Flavius Clemens. E a literatura retrata então Clemente como o meio que os apóstolos encontraram de disseminar seus ensinamentos para a igreja. Entre algumas, digamos assim, umas lendas, assim, que é um pouco mais difícil de confirmar, diz que quando ele teria sido preso e exilado, né, ele teria sido enviado para trabalhar numa pedreira, e ele teria chegado num especial com o pessoal sofrendo com muita sede e tudo, e então ele olha para cima, diz que ele olha para cima e vê um cordeiro, e daí ele vai até esse cordeiro, e onde ele está nesse cordeiro ele começa a bater no chão, e ali surge uma fonte de água limpa, né? E esse milagre teria então resultado na conversão de muitos pagãos ali do locais e dos prisioneiros do cristianismo. E daí ele teria sido, por causa desse milagre, ele teria sido então morto, né? Ele foi morto porque deu água pro povo. Mas pela conversão, né? Seria, né? Não, eu sei, mas é que Olha, ele teria sido morto atirado ao mar com uma pedra amarrada no pescoço. O povo era criativo pra matar nessa época, não, então não duvido. Isso tem um negócio que o ser humano é criativo pra matar gente. Nossa. Surpreende quando a gente vai falar de algum santo da igreja primitiva que morreu de causas naturais. Isso que é surpreendente nessa época, né? Por mais que tenha todo o respeito com esse, mas era raro quem não era matado. Citando Chaves, né? Quem morria de morte morrida. Não de morte matada. São Clemente, ele também é padroeiro dos marinheiros, né? Ele tem o sinal da âncora, né? Que é um símbolo que é atribuído a ele. Então, eu não sei se tem detalhes disso, mas eu imagino que talvez isso daí seja um pouco o estilo da questão de São Lourenço ser considerado o padroeiro dos cozinheiros. Então, não sei se tu pegou a lógica. É que às vezes eles pegavam justamente pelo aquilo que o pessoal foi morta, sabe? Porque na verdade assim, não tem diferença de ser um marinheiro, mas é como ele foi morto sendo atirado. Daí ficou lá, sei lá, pra proteger os marinheiros. Algumas representações costumam ver ele com uma. Assim, tanto por isso, ele representado com uma âncora, né, em torno do pescoço. A âncora que é a pedra que matou ele. Olha, ó. Desvendamos o símbolo. Ou não, a gente criou uma teoria aqui. Às vezes ele é representado, né, tipo, com vestes papais, incluindo palha e tudo. Só que não existia essas vestes na época. Isso é uma coisa posterior. É bem mais à tarde que isso surge, né, essas vestimentas. Que a gente vai falar mais pra frente, a gente vai falar de quando surgem essas vestes. Exatamente, bem mais pra frente. Mas e agora nós vamos então pro o último papa que nós vamos falar hoje, que é Santo Evaristo. Que a gente vai ter forçado bem aqui do século I, porque na verdade o papado dele só começa do século I, assim. Segundo a lista do Vaticano, ele de 99 a 108, e algumas fontes assim, mais aceitas, algumas outras fontes vão te trazer do ano 100 ao ano 109. Santo Evaristo, a primeira curiosidade é que ele foi o primeiro dos papas gregos, né? Então, na cidade de Grego, e provavelmente filho de judeus. E algumas primeiras listas o colocavam depois de Anacleto, né? Então, às vezes invertia. As que estão dos 4 que nós citamos, assim, tinha algumas fontes assim que trocavam eles, às vezes incluíam a mais, incluíam a menos. Conflitantes, assim. Mas digamos assim, essa lista, nós digamos assim, é a lista hoje historicamente aceita, né? Diante das várias evidências. Porque como se faz história? Você confrontando evidências, confrontando diversos documentos, Você vai chegando naquilo que é mais aceito. Então, o mais aceito hoje é essa sequência, né? A listagem oficial e a listagem historicamente aceita, né? Por historiadores até que não são ligados à igreja, né? Que vão trazer isso.
o pontificado dele foi durante o reinado de Trajano também, né? Durante o imperador Trajano estava no poder. Também é atribuído para ele que ele teria dividido Roma em paróquias, algo semelhante que foi atribuído a Santo Anacleto, e além de ordenar diáconos que teriam a função de auxiliar o bispo na transmissão da palavra. E nesse período ele também começou a prática da benção pública após a celebração do casamento, do matrimônio civil. Então ele também teria sido mártir e também teria sido enterrado próximo ao túmulo de Pedro. E daí, mas assim, esse é um dos túmulos, dos possíveis locais de túmulo dele, que é ali, sim, mas há também a possibilidade, um outro possível túmulo seria na igreja de Santa Maria Maior em Nápoles. E a questão daí novamente, esses 4, a questão do martírio não é historicamente comprovada. Dos 4, não tem uma comprovação real sobre o martírio. Isso não quer dizer que não aconteceu, é só porque a gente não tem como bater assim. E tem uma coisa curiosa do Papa Evaristo, é que assim, enquanto os outros eles são citados no martirológio, ele não é citado no martirológio romano. Então nem ali, na verdade, porque alguns vão trazer assim, muitas vezes ele é dado o título de mártir, citado, mas ele nem aparece no martirológio romano. A festa litúrgica dele é dia 26 de outubro. Uma outra curiosidade é que provavelmente, assim, pelas datas, é que o apóstolo João teria morrido então durante o padre de Evaristo. Então provavelmente Evaristo teria sido o último dos papas a conviver talvez ter tido a possibilidade de ter um contato com algum dos apóstolos, já que São João foi o último a falecer. Eu lembro que eu falei ali que surpreende quando alguém morre de causas naturais. São João é um, tá? É o único dos apóstolos que não foi martirizado, né? Isso, exatamente. Talvez porque ele ficou responsável de cuidar de Nossa Senhora, não sei. Tenho minhas teorias. Então é isso aí, podemos falar hoje de 4 papas, né? Esses 4 papas. Desses primeiros papas que a gente fez, muitas vezes a gente vai condensar, até porque não tem tantas informações sobre eles, né? Conforme a gente for avançando, tem alguns papas que a gente vai fazer programas exclusivos. Então vai ter papas incríveis, papas não tão incríveis e papas que dão vergonha. Então a gente vai ter grandes santos e gente aí que, né? Misericórdia, só isso, não tenho como reagir. Mas é isso, o programa de hoje ficou mais curtinho, mas às vezes também é bom, né? Tem alguns que gostam. Pra quem gosta de ir pra bastante casa, talvez não vai ficar tão feliz, mas pode ouvir os programas anteriores também. A gente tem bastante programa pra ouvir. E é isso. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais. Bruna, qual a sua dica? Eu vou indicar o filme que eu assisti essa semana pela primeira vez. Semana passada. Mas enfim, eu assisti recentemente pela primeira vez, nunca tinha assistido. Que é Razão e Sensibilidade. Mas o que eu tô falando isso porque o José falava muito pra eu assistir esse filme. E é maravilhoso, um romance muito, muito bom. Eu nunca falei pra tu assistir de Razão e Sensibilidade. Não era Razão e Sensibilidade? Não, é Desejo e Reparação. Oxa, a minha canelada aqui. O filme que eu falo que é Razão e Sensibilidade é um livro da Jane Austen. O que eu falo pra citar é que não é. É porque eu falo pra você ir, porque é também o Desejo de Reparação. E aqui eu posso citar, então vou citar aqui esse Desejo de Reparação, que surgiu aqui, porque é um filme muito bom. E eu citava pra você assistir, porque ela também com a Keira Knightley, que faz Orgulho e Preconceito. Não é Knightley, que faz Orgulho e Preconceito. Isso. E daí por isso eu falava pra você assistir também Desejo e Reparação, que é um filme sensacional, um filme que surpreende. Eu também vou deixar assim como dica o livro que me ajudou um pouco a fazer aqui esse programa, que é Os Papas, de São Pedro a Bento XVI.
Os pontífices de São Pedro, a Penta 16. É isso. Bom, a gente vai acabar usando muito esse livro em outros programas. É meio difícil deixar ele, mas você pode ir dar os seus jeitos, dar os seus pulos por aí, né? Mas só para ter uma referência também. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e entrem em contato com a gente, comentem o que vocês estão achando dos últimos programas, deem ideias, sugestões. Agora que estamos chegando no final do ano e o José vai estar de férias, então a gente vai poder gravar uns programas a mais. É isso aí. E também agora a gente vai começar a usar uma nova funcionalidade que tem lá no Spotify. É exclusivo do Spotify, tá? Que é o seguinte, que dá pra gente colocar uma pergunta. Então a gente vai tentar todo o programa colocar uma pergunta lá, tá? Você pode colocar a sua resposta, mas a gente quer que vocês interajam conosco, né? Às vezes alguns interagem lá pelo Instagram, mas eles ficam uma forma mais direta pra a gente interagir. Então procura ali já na descrição do episódio, você está ouvindo aqui, você já vai poder ver ali a pergunta para responder, né, a respeito com o programa. Então a gente vai estar usando isso nos programas a partir de agora, tá? Então clica lá seguir no Spotify para não perder as atualizações dos programas. Também lembrando que o programa está disponível também no Deezer, na Amazon Music, em vários em várias plataformas. Ajudem a divulgar, né? O nosso programa deu uma crescida aí no último mês e a gente quer continuar crescendo para evangelizar cada vez mais. Então é isso, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.